Olá, meu nome é Mariana Medeiros, sou professora de arte do Santa Mônica Centro Educacional e hoje eu vim falar com os alunos do 7º ano. Galera, pega o livro e vem comigo no capítulo 3. Deixa eu pôr aqui para vocês. Aqui no capítulo 3, a gente vai falar sobre o papel. Ao longo do capítulo, ele vai mostrar para vocês diferentes artistas que utilizam o papel como suporte para fazer sua arte. Lembrando que o suporte é todo lugar que eu vou iniciar minha arte. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma pintura corporal, o corpo ou o meu, se eu estivesse pintando o meu, ou do meu modelo, ele seria o meu suporte, seria a base para eu poder desenvolver meu trabalho. Então, quando eu falo que o papel é o meu suporte, é que a partir dele eu vou criar a minha arte, tá? Outra coisa que ele vai falar aqui pra gente no início do capítulo é a questão da variedade de papéis que a gente tem. A gente tem papel ofício ou sulfite, a gente tem a cartolina, a gente tem gramaturas diferentes, a gente tem o papel manteiga, papel vegetal. Hoje, a variedade que a gente tem no mercado de papéis que a gente pode utilizar para desenvolver o nosso trabalho é infinita. Depende mais do que a gente quer fazer, e aí a gente procura o papel mais indicado para isso, do que, de fato, somente usar uma folha ofício, que é a mais tradicional, né? Que a gente utiliza, que vocês utilizam quando fazem prova, que a gente utiliza quando imprime alguma coisa na impressora, tá? Aqui ele dá um trabalho para vocês, ó. Olha que lindo. De Morgana Wallace. Dá para acreditar que ela fez essa fênix aqui apenas com recorte de papel, tá? Ela fez peninha por peninha e deu essa ideia de tridimensionalidade para o papel, que é bidimensional, né, galera? Virando aqui a página. Ele vai mostrar para vocês a costura do invisível. Aqui, gente, eu gosto muito desse assunto. Ele vai mostrar para vocês um desfile de Junakao, que foi feito na São Paulo Fashion Week em 2004. O desfile dele foi tão icônico e tão considerado arte que França, que é o polo da moda que difunde para o resto do mundo, falou bem do trabalho dele. O trabalho dele é conhecido até hoje. E aí eu vou vir para um vídeo para poder mostrar melhor para vocês, porque é muito legal. O que eu tenho aqui, galera? Deixa eu aumentar a tela. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma filmagem do desfile do Junakao. A qualidade não tá muito boa, porque tem muito tempo, tá? Mas vai dar para vocês entenderem. Ele desenvolveu uma coleção toda feita de papel, tá? Ele usou meia tonelada de papel para poder fazer esses trabalhos, papel vegetal em diversas gramaturas, e ele foi modelando em cima da própria modelo. Demorou muito para ser feito. Foi considerado uma obra de arte. Porque imagina, eu não posso usar uma roupa dessa como tá aqui na rua. Na primeira levantada de braço que eu der, eu vou rasgar essa roupa. Então não foi uma roupa para ser usual. E reparem como a questão do título, do nome que ele deu para a coleção, a costura do invisível, eu costurar aquilo que eu não posso ver, está relacionado com o trabalho que ele desenvolveu aqui. O desfile dele se passa todo com a música em específico. Vou mostrar um pedacinho para vocês aqui. Ó, calmo, né? Vou até 10, porque eu vou ter que baixar esse volume, que daqui a pouco vai ficar muito alto. Aqui. Olha que perfeição, ele consegue fazer até mesmo, gente, ó, tá vendo esses cones? A ambientação desse palco, ele tá sendo feita de papel. Repara na riqueza do detalhe da roupa, às vezes a gente consegue ver, parece renda, tá? Olha, não deixa a desejar uma roupa de verdade, né? Só não dá para ser usual. Reparem como todas as modelos estão com fundo preto, tá? E como se fosse um capacete de Playmobil preto também, para poder anular a modelo e você ver cada vez mais o detalhe das roupas. Chega num determinado momento desse desfile que o que acontece? Elas enfileiram como se fosse para a última vinda. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Que a última passagem, elas entram todas enfileiradas, tá? E repara como a música já não é mais como aquela que era. Deixa eu vir pra cá. E aí vai ter um momento de pá, muito impacto. Vamos ver.
Ó, elas vão ser avisadas. E é 1, e é 2. Ó, virou. Uma para cada lado, uma de frente, uma para cada lado. Ó, todo mundo virando em cascata. Efeito dominó. Ó, gente, acho sensacional isso. Presta atenção. Ó. O próprio som dá um aviso para elas do start de rasgar essa roupa. Imagina, você tá num desfile desse, vê uma riqueza de detalhes e é impactado com estragando a roupa no final. Isso devia ser artigo de museu, tá? E é desfeito. Por quê, gente? As pessoas, olha, é um horror e depois as pessoas riem porque entendem o que ele tá propondo aqui. Ó, maravilhoso, emocionante, forte. Desfile que mais emocionou, chorou. Impressionante. Gente, pausei até. Depois vocês podem ver com calma no YouTube. O que a gente pode ver aqui? O artista, ele não findou, ele não terminou o seu trabalho quando ele fez as roupas. Ele terminou o trabalho dele com essa intervenção ao vivo quando as pessoas estavam assistindo ao desfile dele. Foi proposital ele ter as modelos terem rasgado essas vestes para poder finalizar essa representatividade da costura do invisível. E foi um trabalho todo feito de papel, né? Depois vocês podem pesquisar, é Ju Nakao, a costura do invisível no YouTube, vocês conseguem ver o desfile até inteiro, tipo, 50 minutos e tal, mas é muito interessante, tá? Ai, fico até emocionada, gosto muito. E aí, ele vai falar aqui para vocês sobre a Idade Média, tá? Ele vai falar sobre... Primeiro, gente, o papel ele foi originado na China há séculos atrás, tá? E aqui ele vai mostrar para vocês na página 39 o papel utilizado na Idade Média, através dos mosteiros, onde os monges escreviam os pergaminhos, ou seja, os contos religiosos do seu tempo. Lembrando que o pergaminho era feito de pele animal. E o que não é feito hoje, a gente não utiliza mais o pergaminho com frequência, né? Ele é um artigo histórico. E a gente tem tantos papéis feitos, a gente tem papéis... Óbvio que desmata a natureza, desmata a floresta e tudo mais, só que nós temos os papéis agora biodegradáveis, nós temos papéis de folhas recicladas. Então, a gente está avançando no processo de material mundo, né? Voltando aqui para os pergaminhos. Ele vai mostrar para vocês as iluminuras. Iluminuras nada mais é do que você usar ouro para pintar, tá? Para dar luminosidade para essa pintura. Por exemplo, quando eles faziam uma cena religiosa, como eu tenho aqui, essa parte dourada, ela não é pintada de dourada. Eles pegam uma folha de ouro e aplicam nesse ambiente, tá? Para que fique dourado. Por isso que é chamado iluminuras. Aqui embaixo, ele vai dar o exemplo para vocês, já do século XX, através do cubismo, representado por Georges Braque e Pablo Picasso. Ele vai dar duas pinturas para vocês. Violino e cachimbo, aqui na imagem à esquerda, e vai dar Albon Marché no lado direito. Aqui, gente, ele vai mostrar dois artistas cubistas que começam a utilizar a colagem para trazer o efeito de tridimensionalidade para suas pinturas. Eles faziam seus desenhos, pintavam e aplicavam colagens para dar essa ideia de profundidade, de volume, ok? Virando aqui a página, ele vai falar para vocês sobre Henri Matisse. Henri Matisse, gente, foi um pintor que em um dado momento da sua vida ele passou por uma cirurgia e não podia ficar em pé. Então ele se fez valer das colagens, agora que eu tô vendo aqui minha porta aberta. E ele se fez valer das colagens para poder continuar fazendo o que ele queria. Só que ele não chamava de colagem, ele falava que isso era esculpir a cor ou então pintar com a tesoura. Muito criativo, né? E aí o que acontece aqui? O que ele fazia? Ele pegava uma folha de papel, ele pintava essa folha de papel, ele não pegava já a folha da cor que ele queria, ele pintava essa folha, e aí ele fazia o recorte com a silhueta que ele queria, que no caso está representando a silhueta de uma pessoa. Depois, com a ajuda de assistentes, ele alfinetava esses recortes nos murais. Quando ele alfineta os recortes nos murais, por exemplo, se eu pego uma folha e alfineto aqui
um formato de um coração. Finge que os meus alfinetes são essas bolinhas que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Vou terminar aqui do outro lado, pra vocês poderem ver. Se essas minhas bolinhas são a representação do alfinete, se eu tiro a forma, eu vou ficar com a marca dos alfinetes, não vou? E aí ele vai fazendo esse estudo de forma, de contorno, de volume, através dessa pintura com tesoura ou então de esculpir com a cor, tá? E as atividades daqui têm a ver com isso. Depois ele vai mostrar para vocês aqui, na página seguinte, Beatriz Milhazes, tá? Beatriz Milhazes, ela é uma artista multitarefa, tá? O que ela faz? Ela pinta, ela recorta, ela cola. Quando eu falo de colagem, gente, eu tô falando de eu recortar diferentes objetos, diferentes formas, diferentes cores, materiais e organizar, fazer uma nova configuração para isso. Por exemplo, aqui, nesse trabalho dela, eu consigo enxergar flores e consigo ter a ideia de tridimensionalidade, eu consigo ver a profundidade, ver o efeito cascata dessas flores. Repara como cada um eu tenho uma cor diferente, uma textura diferente, tá? Isso é proposital, eu estou organizando os meus recortes em uma nova configuração. Outra coisa que ela faz aqui, que ela usou apenas embalagens, tá? Não só de doces, mas o que eu mais vejo aqui, ó, vou ler pelo meu, eu tô com o livro virtual com vocês e com o livro físico aqui também. Nestlé, Garoto, Alpino, deixa eu ver se tem algum outro aqui. Língua de Gato aqui, ó, da Copenhagen. Então ele dá várias, ela fez essa montagem, ela fez essa colagem, essa disposição de recortes, essa organização, essa configuração com embalagens, tá? E ela se diz uma carnavalesca conceitual, porque ela se inspira muito nos carnavais para poder criar os trabalhos dela, tá? Virando aqui a página, ele vai falar sobre outras técnicas feitas com papel. Ele vai dar um exemplo para vocês do scrapbook, que é uma coisa que já é bem atual, tem bem a ver com o que vocês utilizam atualmente. O scrapbook funciona como uma agenda para você relatar coisas ou do seu dia a dia ou do seu mês e com a organização que você quiser. E você pode organizar isso dessa forma que está aqui, tá vendo? Ó, aqui eu tenho os dias da semana, mas eu poderia estar fazendo mensal. E aqui eu tenho mistura de recorte, cola, então eu consigo fazer colagens, eu tenho partes escritas, eu tenho lettering com a minha grafia diferenciada, né? A minha grafia visual, né? Minha grafia fica quase como um desenho. Tem os desenhos, tá? Então, a organização das minhas ideias eu faço no scrapbook. E aqui ele vai apresentar para vocês um artista chamado Ryder Carroll. O que ele fez, gente? Ele criou o Bullet Journal, ou bujo, né? Como é mais conhecido, que é mais fácil de falar. Ele tinha TDAH, tá? E o que acontece? TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele viu nessa ideia do Bullet Journal, ou bujo, de organizar suas ideias. E isso ajudava ele a se encontrar no mundo. E ele acreditou que se ele passasse essa ideia para frente, poderia vir ajudar outras pessoas que tivessem a mesma questão que ele, para poder lidar, né? Muito legal isso, porque ele arrumou um artifício artístico para lidar com as suas situações e viu que isso podia auxiliar outras pessoas, sem falar que é muito criativo, né? E ele vai mostrar aqui para vocês do lado direito o kirigami. O kirigami é uma poesia, tá? Japonesa, que mistura o recorte de papel com dobradura. Aqui eu tenho para vocês os poemóveis, feitos por Augusto de Campos e Júlio Plaza. O que eles fazem aqui? Sabe aqueles cartões de Natal, cartão de presente, que quando eu abro, até livros, existem livros assim, que quando eu abro a imagem sai do plano dimensional? É a mesma coisa aqui, ó. Aqui ele tá meio abertinho, tá vendo? E faz com que essas aberturas sejam vistas o interior dela. E aqui ele faz um jogo de palavras, gente. Ele dá 4 palavras. Entre, ver, ter e sub. 4 trechos, né? E aí ele fala que a gente pode fazer a junção desses trechos para criar novas palavras. Por exemplo, entre, ver é uma palavra, não é? Sub, aqui ó, sub, ver,
ter não é uma palavra, então eu consigo fazer jogos de palavras. Já dei 2 dicas, não vou dar mais para vocês conseguirem montar as outras palavras aqui, tá? E aí, gente, na página seguinte ele vai dar 2 páginas em branco para que vocês façam um bujo ou então um scrapbook, como você preferir. Ah, professora, mas como é que eu vou montar isso? Usando a sua criatividade, tá, galera? Ou você vai fazer sobre os seus dias da semana, ou você pode fazer sobre um dia que foi muito legal e um dia que você tá super esperando, tipo, a volta às aulas, né? E é isso. Eu espero que tenha sido prático, que vocês tenham entendido, que vocês possam fazer as atividades, depois conferir o gabarito no portal do SAIS, tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!